Olá, seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender sobre a representação de texturas no desenho. Você já deve ter ouvido falar de texturas. Normalmente, quando falamos disso, estamos falando de como vamos sentir alguma coisa caso tocarmos nela. Um tecido, por exemplo, normalmente é macio e tem uma textura diferente de uma superfície de plástico polido, por exemplo. Um prato de vidro tem uma textura diferente do pelo de um animal. Um jarro de barro tem uma textura diferente de um tronco de uma árvore, e assim por diante. Quando nós desenhamos, nós podemos seguir por diversos caminhos em nossas representações, como apresentar texturas mais ou menos realistas, proporções mais ou menos corretas, técnicas específicas, como achura e pontilhismo, e tudo isso vai influenciar no resultado que nós vamos ter. Para facilitar, nessa aula vamos estudar a representação de algumas texturas. Lembrando que, quando vamos fazer um desenho, é comum que o elemento que está mais para trás seja menos detalhado, uma vez que esse elemento está mais distante do observador. Já os elementos que estão mais à frente, nos primeiros planos, costumam apresentar mais detalhes. As texturas são utilizadas em toda parte, mas o interessante é que elas estejam em maior evidência nos objetos que estão em primeiro plano. Uma possibilidade de construção é usar texturas para representar elementos menores, em conjunto, como arbustos que apresentam várias folhas agrupadas e folhas que podem ser miudinhas. Vamos ver isso na prática para ficar menos confuso? Primeiramente, vamos começar com o desenho de folhagens. Repare que aqui eu desenhei o traço de uma árvore, como se fosse um tronco com alguns galhos. Para fazer esse tronco, eu só usei o lápis apertando bem de levinho na folha, de uma forma mais sinuosa. E dessa forma eu consegui essa ideia de textura do tronco e da madeira. Para fazer essas folhas, eu fiz como se fossem nuvenzinhas, próximas àquelas que a gente desenha na escola. Perceba que aqui eu não detalhei muito, e eu só deixei mais forte a parte do tronco, que é a parte que já está pronta. Nessa parte aqui, nós vamos fazer juntos. Para deixar o desenho mais interessante, use essas linhas apenas como guias, as linhas das nuvenzinhas. Depois de fazer isso, nós vamos começar a pensar que a sombra normalmente se projeta na parte de baixo do desenho, ou em partes que estão mais escondidas, que seriam as partes embaixo das folhas. Sendo assim, vamos começar a sombrear nessas partes aqui de baixo. Repare que aqui eu não estou pressionando muito o lápis, mas eu estou passando ele várias vezes por essa área. Eu também não estou seguindo muito bem o contorno que eu fiz. Ele serve apenas para ter uma ideia. Você pode usar movimentos circulares ou retos para fazer esse sombreamento. Considerando que as folhas apresentam uma textura mais irregular quando estão juntas, faça desenhos um pouco mais irregulares. Não se prenda muito às formas e contornos. Dessa forma, você vai trazer mais volume para o seu desenho. Depois de fazer alguns contornos principais e ressaltar algumas sombras, faça algumas intermediárias, dando a sensação de que elas continuam por entre as partes que você demarcou mais fortemente. Algumas dicas importantes são: quando você estiver desenhando,
Lembre-se de que as folhas não são organizadas tão retinhas. Dessa forma, deixar algumas saliências vão deixar o desenho mais interessante, uma vez que ele vai ficar um pouco mais próximo do que a gente realmente enxerga. Outra coisa que é interessante é apagar as partes do esboço que não foram totalmente usadas, como eu apaguei as linhas que tinham aqui em cima ou aqui. Isso também dá uma sensação de luz melhor, uma vez que temos a impressão de que essa parte está mais clara e essa daqui também. Coloque a sombra e a iluminação de acordo com o que você preferir. Você pode fazer assim, ou então deixar essa parte aqui mais iluminada, essa parte aqui mais iluminada, ou ao contrário. Apenas lembre-se da direção da luz. Se ela está vindo daqui, então a parte mais iluminada será a parte de cá. No meu caso, a luz está vindo de cima. Dessa forma, a parte mais iluminada é aqui e aqui. Use a sombra ao seu favor, mas não se prenda a detalhes muito pequenininhos. Dê a eles um traço um pouco mais fluido. Assim como eu fiz aqui, eu não fiz folhinhas individuais, mas sim grupos de folhinhas. Outra coisa que é interessante nesse tipo de desenho é que nós podemos trabalhar com outras texturas, como a da árvore, por exemplo. Para dar continuidade nessa textura, é interessante seguir esse mesmo padrão que eu fiz aqui na borda, aqui dentro. Tente não fazer as linhas muito juntas ou muito separadas e nem seguir um padrão muito certinho da distância entre elas. Você também pode sombreá-las em alguns lugares para dar uma sensação de volume maior. Repare que elas praticamente somem quando nós sombreamos, e isso é normal. Aqui nós estamos trabalhando com uma textura mais simples e mais discreta. Outra coisa importante é que aqui essas texturas apresentadas são apenas sugestões. Se você gostar ou quiser testar outras texturas, procurar outros artistas e como eles trabalham isso daqui, principalmente texturas repetidas, por exemplo, de folhagens ou de árvores, fique à vontade e pratique esse exercício. Ele vai te ajudar bastante a melhorar os seus desenhos e suas habilidades. Lembre-se que o desenho é a partir de cada artista, ou seja, você vai ter o seu modo de desenhar, vai ter a sua abordagem de desenho. Não existe necessariamente um certo e um errado. Outra coisa que é muito legal é buscar referências sobre os desenhos e sobre a forma de desenhar. Então, por exemplo, você pode buscar outros desenhos de árvores ou fotografias de árvores, árvores diferentes, e assim ir se baseando no que você mais deseja ou o que mais te interessa. Existem vários outros tipos de texturas. Outra coisa que é bastante semelhante a essa que nós podemos usar é para o desenho de montanhas. Usando esse mesmo traço, nós podemos fazer como se fosse a encosta de uma montanha. Eu vou fazer bem aqui do lado. Sendo assim, eu vou deixar minha mão um pouco tremida. Esses riscos são aleatórios. Novamente, se você quiser, procure por referências, elas vão te ajudar a desenhar melhor. Repare que aqui eu fiz desenhos bastante rápidos. O meu objetivo não era trazer algo muito realista, mas apenas dar a sensação de alguma coisa. Esse tipo de desenho mais simples é bastante utilizado em artes para animação, principalmente artes de conceito ou artes de esboço, quando nós queremos apenas trabalhar uma ideia. Outros padrões interessantes a se seguirem é o de flores, por exemplo. Então, nós podemos fazer pequenas florzinhas no começo, como essas. Repare que aqui eu não fiz nenhuma flor muito realista, eu fiz apenas um cabinho e alguns risquinhos que são as pétalas. Se eu desenhar só uma plantinha dessa, pode dar a impressão que é só um matinho. Eu poderia fazer ela aqui, por exemplo, no pé da árvore. Ou então, várias no chão, pequenininhas, como se fossem graminhas. No entanto, se eu fizer uma assim,
e depois fizer outras em volta ou próximas, eu já tenho a sensação de quase que um buquê de flor ou um ramalhete. Aqui eu também posso trazer a sensação de distância e ir diminuindo essas florzinhas. Por exemplo, perceba que aqui eu criei uma sensação como se fosse um caminho, onde essa parte parece estar mais próxima ao observador por ter florzinhas maiores. E essa parte parece estar mais longe por ter florzinhas menores, mesmo que essas florzinhas sejam apenas risquinhos bastante simples de serem feitos. Lembre-se que elementos assim, eles podem ser feitos de várias formas, principalmente para insinuar diversas texturas, como gramas ou flores, como nesse caso, assim como vários outros elementos pequenininhos. O ideal é que os elementos mais próximos do observador sejam desenhados maiores e um pouquinho mais detalhados, e nem precisa ser muitos detalhes. Poucas coisas já trazem essa sensação de proximidade. E os mais distantes vão trazendo cada vez menos detalhes e vão sendo feitos com um tamanho cada vez menor. Nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!